Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver a opinião do Juca Kfouri falando sobre o Osmar Stabile e também o Casagrande detonando a eliminação do Timão. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Ele falou, o Corinthians ganhou o Paulistão, e o Casão tava falando, calma, era um momento diferente, diga lá. Não, ganhar o Campeonato Paulista é importante. O time foi campeão paulista, ok, beleza. Só que você tem que analisar o contexto da história, né? O Palmeiras, por exemplo, que é o time mais forte, um dos times mais fortes da América do Sul, já é a melhor campanha da Libertadores. O Abel estava procurando um time. Esse time de hoje do Palmeiras não existia no Campeonato Paulista. Ele estava mexendo, colocando. O Vitor Roque estava acabando de chegar, o Paulinho machucado, o Facundo tinha chegado naquele momento, estava tentando montar um time, os volantes, quem vai ficar, quem vai ficar no banco, enfim. Hoje o Palmeiras tem um time montado, pronto para disputar títulos. Se tivesse esse time desse jeito agora, montado, o Palmeiras era franco favorito no Campeonato Paulista. O Corinthians, ok, não ganhava título há muito tempo, ganhou o Campeonato Paulista, foi importante, mas é um ponto momentâneo, é um ponto assim, inicial. O que aconteceu, o contexto verdadeiro é, o que aconteceu com o Corinthians depois que ele ganhou o Paulista? Foi eliminado da pré-Libertadores, foi eliminado agora da Sul-Americana, um vexame altíssimo, gigantesco. Não ganha fora de casa, gente. Não ganha, ele ganhou 4 partidas fora de casa, contando o Campeonato Paulista, hein? Contando com o Campeonato Paulista. Ganhou 2 vezes no Novo Horizontino, por 1-0, 2 vezes. Ganhou do Racing, né, de 1-0, e ganhou mais uma, o Palmeiras, que eu não estou lembrado agora. Palmeiras na final. Foram 4 vitórias fora de casa, desde o Campeonato Paulista para frente. E os vexames depois do Campeonato Paulista. Não conseguiu nada. Está numa situação meio de tabela do campeonato sem se impor. Você olha o Corinthians no meio da tabela, mas assim, está no meio da tabela. Mas se vacilar, fica para baixo, desce ali no meio da confusão, né? Então o Corinthians tem uma defesa fraquíssima. Isso desde o começo do ano, acho que desde o ano passado, você pode fazer qualquer combinação do miolo de zaga, não dá certo. E quando, sabe, tem um treinador que eu trabalhei, né, que foi meu treinador, que a gente ficava discutindo o futebol e tal, ele falou pra mim assim uma vez, olha, se eu tenho no elenco 4 zagueiros mais ou menos, né, 4 zagueiros mais ou menos, eu só vou pôr 2. Porque se eu colocar 3, vão ser 3 mais ou menos na defesa. Então eu só coloco 2, sabe? Cara, é verdade, bicho. Você tem 4, um tá machucado, que eu acho que é o melhor deles, o Gustavo Henrique. Aí você tem 3. Você já pôs esse e aquele não deu certo, aquele e o outro não deu certo, o outro com aquele outro não deu certo. Aí você resolve pôr os 3. Estava jogando de uma maneira como se o resultado não importasse, como se fosse um jogo para cumprir tabela. Totalmente desconcentrado. Começando com os erros da escalação, que para mim não fez sentido. De novo, o Dorival colocando o Félix pela direita, o Carrillo como se fosse um ponta. A gente já sabe que não rende assim, com 3 volantes. Sentindo, obviamente, muita falta de alguém que cria, porque o Garro estava longe de ser o seu melhor físico e o Coronado não dá para confiar. E aí, quando a bola chegava lá na frente, as poucas vezes que chegava, não tinha o Yuri Alberto para segurar, para fazer alguma coisa. Romero não conseguia fazer nada. E o Memphis em uma partida horrorosa. Mas mais do que a questão técnica, o que me chamou a atenção do Corinthians ontem foi o ânimo, foi a questão da vontade. Você não via os caras dividindo bola, vibrando, gritando, indo para cima. Parecia que estava tudo bem. Parecia que era um jogo qualquer, parecia que era pré-temporada, Florida Cup, sei lá. Não parecia que era o jogo da vida para o Corinthians se classificar, não parecia que o Corinthians tinha poupado contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, não parecia que o Corinthians estava mobilizado como a gente imaginava que estaria, porque era o jogo que mais importava para o Corinthians passar agora, era só vencer o Huracan reserva. E o grupo do Corinthians é difícil, Huracan reserva. O Racing, saco de pancada, quase ganhou do América de Cali. Não dá pra gente querer amenizar aqui. Ontem o jogo América de Cali e Racing, eu fui ver os 10 minutos finais porque tava
Eu tive que fazer 3 telas, Botafogo, América de Cali e Corinthians, porque o jogo era decisivo. O América de Cali tinha a bola o tempo inteiro e não conseguia lá furar a retranca. Teve um momento que estava 80% de posse de bola, 27 finalizações. E o gol do Racing foi o goleiro do América de Cali chutando nas costas do cara. Foi um negócio assim bizarro. E teve um lance do Kaká. Como todo mundo sabe, eu não sou corintiano. Mas eu quase saí chutando as coisas na minha casa. O Kaká quase que por 2, 3 metros ele faz um gol contra, ele toca errado pro André Ramalho. O Hugo olha e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então assim, além do vexame da eliminação, a postura do Corinthians foi inadmissível. Foi um negócio de irritar até quem estava secando. Então assim, é assustador. E aí tem a enquete, ter caído pro Barcelona, que ficou fora da Libertadores. Foi o último no grupo. Ficou em último no grupo, já era um vexame. Ter sofrido contra o UCV já era um vexame também. Porque sofreu para passar da equipe amadora venezuelana. Aí caiu pro Barcelona, aí caiu nesse grupo, conseguiu ficar fora desse grupo. Não há nada que amenize esse vexame. E o Corinthians, mais do que tudo, precisava ainda da grana. Porque, como a gente viu, o novo presidente interino está desesperado atrás de dinheiro. O Corinthians passando para o playoff garantia pelo menos mais um dinheirinho. E na projeção de orçamento feita pelo Augusto, eles contavam com oitavas de final da Libertadores. Eles não foram nem para o playoff da Sul-Americana. Então, se já está um buraco agora, imagina o buraco que vai estar quando na projeção o dinheiro não cair. Então, o momento do Corinthians é assustador. E como disse o Juca Kfouri ontem, qual é o fundo do poço do Corinthians? Sobre o novo Corinthians, eu só tenho a dizer o seguinte, é um velho Corinthians, esse Osmar Stabile, ao contrário do que diz o nome dele, de estabilização não trará nada para o Corinthians, é um troglodita que gravou um vídeo anos atrás em homenagem ao golpe de 64, agora está se borrando todo, hoje disse que foi um erro, que se desculpa, que já votou no Lula diversas vezes. Quero saber se votou no Lula ou não votou no Lula. Alguém que um dia tenha feito, e faz 2, 3 anos que ele fez, um vídeo em homenagem ao golpe de 64, tem todas as minhas desconfianças. E é ele que, durante o período em que vai se esperar a Assembleia de Sócios para confirmar ou não o impeachment, é nas mãos dele que o Corinthians estará. Continuará, portanto, em péssimas mãos. A solução para o Corinthians é aparecer alguém desconhecido que eventualmente esteja no Conselho e possa ser o candidato à presidência, que não tenha nada a ver com de do Ailib para cá na presidência do Corinthians. Haverá esta pessoa? Eu estou feito Diógenes com a lamparina, andando pelas ruas de Atenas, procurando alguém que possa fazer este papel. Ô, Juca, talvez lá em Roraima tem alguém. Bem pensado. Não é? Bem pensado. E aí eu preciso ouvir o Marrinha, que já teve a honra de conversar com Samir Chouad. É Samir o que mesmo? Chouad. Eu toda hora falo Chouad, é Chouad. E essa ideia... Quer já ir para a CBF ou quer que conclua aqui sobre Corinthians? Pode falar do que você descobriu sobre o Profut e o Corinthians. Então, eu vi a entrevista do Omar Stabile. Assim, o vídeo dele, que ele lá atrás sobre a história da ditadura, é lamentável, né? Isso aí está posto e... Agora, sobre o discurso dele é muito melhor do que o do Augusto, no sentido de que pelo menos ele está preocupado com as coisas certas, né? Que eu não tenho 3 milhões para pagar o Profut e vai atrasar a terceira parcela, que foi o que o Armando Mendonça, o outro vice, falou hoje. E aí, qual é a consequência disso, né? Porque parece uma coisa assim, não pagou. O Corinthians é o maior devedor de imposto entre os clubes brasileiros, porque ele não paga imposto, ele só nega como método de gestão há muitos anos. Andrés e tal. Tem 700 milhões de reais em tributos parcelados. No Profut, tem 130 milhões. Se vencer a terceira parcela e não pagar, o clube pode ser excluído, na verdade é o que está previsto, a exclusão, aí só se por politicagem conseguir não a exclusão, e aí vem uma cobrança imediata de 130 milhões
com fase executiva em ação na Justiça Federal. É essa a ameaça. 130 milhões direto. Esse era o valor que estava no final de 2024 como valor no Profut. Mas deve 700 milhões. Porque tem zilhões de outros programas lá que o Corinthians está inscrito, né? PERSE, outros programas da Receita, porque toda hora ele só nega e aí entra em um programa novo, né? O Profut foi de 2015. O Corinthians teria que pagar o Profut até 2035, são 20 anos, né? E aí são 130 milhões. É essa ameaça se não tiver dinheiro em caixa. E no início do ano, o Corinthians tinha 12 milhões em caixa. Se não tem 3 milhões para cá, é porque foi queimando esse caixa durante esse período e aí acabou ficando nessa situação, porque a gente sabe, né? Tem um monte de dívida, botou muito mais gasto do que podia, tem um time caríssimo e foi administrando desse jeito aí. Mas pelo menos está se reconhecendo que tem um problema. E a outra informação que eu ia dar é que tem essa história da proposta da Adidas. Eu fui perguntar para o pessoal do Core e não é verdade que a proposta está posta lá e que já estava pronta para a votação. Eles não receberam nada. Então essa é uma informação que o Augusto Melo, quando estava saindo, falou assim, não, já tem uma proposta de 1 bilhão da Adidas e tal, não chegou no clube. Provavelmente tem uma conversa, mas não tem nada oficializado dentro do clube. Me parece que ele estava usando como boia de salvação para ver se ele conseguia escapar, né, Juca? Marrinha, ele com isso, eventualmente, destratou a Nike, que é a atual fornecedora e patrocinadora do material esportivo do Corinthians, mas ele fez mais. Ele disse que ele não conhecia a Vaidibet porque ele não tem o vício do jogo. Você imagina a casa de aposta que patrocina o Corinthians, como gostou desta frase dele. Não tem o vício. No que ele fez muito bem, devia denunciar. Aliás, o ideal seria não aceitar fazer propaganda de casa de aposta. Mas ele só colabora para atrapalhar os patrocinadores do Corinthians. É uma coisa de maluco. Bom, já tinha tido uma anterior, né? Falando sobre a ESE Seguros, ele causou uma confusão ali no meio, porque ele fez uma citação de que o problema tinha uma irregularidade, quase perdeu o patrocínio na época. Exatamente. Né? Que agora eu acho que está saindo de fato. Isso é um desastre. É pior. Mas é muito complicado mesmo. Você tem um fornecedor, você cita o principal corrente nessa área de Adidas e Nike. Sim, bem provável que tenha alguma cláusula ali no contrato da Nike que prevê. É mais ou menos como aquele antigo presidente do Corinthians, saudoso Vicente Madeus, saudou a Antártica pelas bramas que mandou lá para o Pacto. Exatamente. Mas ali, pelo menos, nem a Brahma nem a Antártica patrocinavam o Corinthians. Tinha sido uma gentileza uma gentileza para uma festa lá. Eram outros tempos, né? O atual, com contratos de 10 mil cláusulas, né? Foi ele que disse que o Birubiru era invendável e imprestável. Mas nunca roubou um tostão do Corinthians, ao contrário, punha dinheiro, né? Foi ao Rio de Janeiro e comprou o Pelé Branco, que era o Almir Pernambuquinho, tirou do Vasco. Foi um sucesso. 1 milhão de dinheiros, não me lembro que moeda era. Mas, enfim, essa é a situação do Corinthians. E aí, qual a sua opinião sobre a situação do Corinthians? E até o próximo vídeo.